Eu tenho para mim que é fundamental, e na verdade, este é o propósito destes encontros que nós temos aqui. Investigarmos a verdade sobre esta mudança. Porque de fato se faz necessário, fundamental, algo realmente essencial para cada um de nós. Esta transformação, esta mudança. Em geral, a nossa aproximação desta busca ou procura de mudança é bastante superficial. Até porque nós pensamos em mudança em termos de uma transformação que tem por elemento que torna possível esta transformação as ideias que nós já temos, os conceitos que nós já temos sobre aquilo que nós precisamos ser. Então veja, nós não somos, mas precisamos ser. Então é basicamente assim a ideia que trazemos sobre mudança, sobre transformação. Uma transformação presente que esteja aqui, que ocorreu com base em um ajustamento de ideias do passado, não é real transformação, não é real mudança. Aqui nós estamos falando de algo muito, muito radical. Estamos falando do fim deste centro. Nós já temos falado aqui no canal com você a respeito deste centro. O ponto a partir do qual nós atuamos. Nós estamos atuando a partir de um centro de recordações, de lembranças, de memória. Este centro é a presença de uma imagem construída em nós pelo próprio pensamento, que é exatamente o elemento principal desta memória. O pensamento em nós, ele criou a presença de um pensador. Ele criou a presença de alguém que produz o pensamento. A realidade é que o pensamento é a presença da memória em nós, a recordação em nós. O próprio pensamento é este centro. No entanto, ele criou um pensador, um elemento que acredita ser o elemento principal para o pensamento. Portanto, o pensamento é a própria crença que ele construiu sobre ele próprio. A crença que ele construiu sobre ele mesmo. A crença deste eu. A pessoa é este eu. A pessoa que é este eu é este centro. Então, o que nós temos aqui? Algo que o pensamento imagina. Ele imagina porque ele tem uma imagem. É a autoimagem presente em você. Portanto, você e a autoimagem é o eu, a pessoa, o ego, este centro de memória. São palavras diferentes apontando para algo presente que precisa ser tocado por esta mudança, por esta transformação.
A verdadeira transformação possível para cada um de nós, que se faz necessária para cada um de nós, consiste não em uma modificação deste centro, não em um ajustamento ao novo padrão, ao novo modelo de pessoa. Se a pessoa tem um novo modelo, o que temos presente é uma nova autoimagem, que na verdade não é nova. Nenhuma mudança ou profunda transformação é real quando o que nós temos é uma modificação. É a presença da modificação que nós experimentamos nesta comum mudança que ocorre na pessoa. Nós usamos expressões como autoaperfeiçoamento, expressões como autoconhecimento, em geral ligada à necessidade da pessoa melhorar a partir de uma prática ou técnica de mudança. Toda técnica ou prática de mudança é apenas um ajustamento, uma alteração deste centro. Esta modificação não é radical mudança, não é radical transformação. Exatamente porque temos presente aqui nesta continuação a presença deste mesmo centro, que é o eu, o ego. A autoimagem, a pessoa, é o ego. Ela se modifica. Aqui nós estamos com você investigando o fim para esta ilusão de uma identidade presente, que é a presença do ego, que é a expressão deste centro de memórias, de lembranças. O fim da autoimagem é o nosso assunto, o que requer o fim para o pensamento. É algo que temos estudado aqui com você. A verdade do pensamento. O que é o pensamento? As recordações, as experiências lembradas em você é a presença do pensamento. Toda forma de expressão presente na pessoa, na autoimagem, é a expressão do pensamento, é a expressão do passado, é a expressão da memória, da continuidade das lembranças. A direta resposta para a pergunta o que é o pensamento é muito básica. O pensamento é o elemento principal na história do eu, na história da pessoa. Toda a história que você tem sobre você é a história que o pensamento tem a contar, tem a dizer. É a lembrança. Portanto, a lembrança, a história, a memória é a presença do pensamento. A nossa vida particular, pessoal, é uma vida norteada por esta memória, pela presença do pensamento. É o que vem dando continuidade à autoimagem, ao elemento presente aqui, que é você como alguém que tem problemas. Problema nas relações, problema consigo mesmo, problema com a vida. São diversos problemas presentes nesta autoimagem. O fim para a autoimagem requer o fim para o
pensamento. O pensamento como nós conhecemos. Nós precisamos do pensamento, mas livre do modelo que nós conhecemos. Nós temos na vida a expressão daquilo que é conhecido. A forma como olhamos para o momento presente. Por exemplo, a forma como olhamos para alguém. Quando você olha para alguém, o formato deste olhar é o formato a partir desta autoimagem. A autoimagem é a pessoa que você é, que o pensamento diz que é você. Tudo que você sente e pensa sobre si mesmo é a autoimagem. A forma de olhar para ele ou ela, por exemplo, é a partir deste formato. Você o avalia, compara, julga, gosta dele ou rejeita, aceita ela ou a rejeita a partir do pensamento, a partir da autoimagem. Portanto, o formato do qual fazemos uso constantemente para lidar com o momento presente dentro das experiências é a presença do pensamento, de memória, de lembrança, de recordação, algo que nós sustentamos para dar continuidade a este ego, a este eu. Haverá uma qualidade de pensamento que esteja livre da lembrança e, portanto, livre desta continuidade do ego. Todo pensamento em você, sim, de fato, é a presença de uma recordação. Mas podemos, diante do pensamento, lidar com o seu aparecimento sem o peso de um pensador por detrás deste pensamento. Então estamos lidando com o pensamento sem o passado, sem a memória, sem este fundo que é o centro. O centro a partir do qual a autoimagem está funcionando. A ego-identidade está operando. Posso eu fazer uso do pensamento de uma forma direta, simples, clara, inteligente, sem a presença de um pensador? Repare, nós não estamos diante de algo tão complicado. É o próprio fundo de condicionamento que temos. É o padrão de mente condicionada presente em nós que torna esta coisa uma complicação. Quando, por exemplo, eu faço uso do seu nome, quando eu lhe chamo pelo nome, é uma memória, é uma lembrança. Mas é uma lembrança técnica. Se faz necessária dentro da relação. É uma qualidade de memória que pode existir e naturalmente acontece sem nenhuma afetação deste fundo, que é o eu, o ego. Porque é simplesmente um nome. É quando nós colocamos a ideia de alguém presente por detrás deste nome. É aqui que temos a qualidade de pensamento psicológico, de pensamento de memória, de fundo egóico.
onde este centro é o elemento fundamental nesta relação. Portanto, eu te chamo pelo seu nome, mas de imediato eu tenho uma imagem de alguém que eu gosto ou de alguém que eu não gosto, de alguém que me irritou, de alguém que me aborreceu, de alguém que me perturbou ou me perturba. É a presença deste fundo, desta memória psicológica em mim, que é este mim, que é este próprio eu, esta autoimagem, o elemento presente do conflito, o elemento presente do sofrimento dentro desta relação. É o que estamos investigando aqui, explorando com você. O fim da autoimagem, da imagem que eu tenho sobre quem eu sou. O fim da imagem que eu tenho sobre quem você é. Então está presente uma qualidade de relação onde o pensamento está presente, mas o pensamento psicológico não está. Nós temos colocado aqui para você que existem duas qualidades de pensamento. O tempo todo ocorrendo na vida como nós a vivemos. Nós temos a presença do pensamento psicológico, onde está presente a visão particular da vida, desta autoimagem, deste centro, que é o eu, dentro das relações. E temos o pensamento simples, direto, prático, objetivo. Quando você me diz o seu endereço, ou quando eu tenho a lembrança do seu nome, é uma coisa simples. A lembrança do meu endereço para voltar para casa, ou o meu endereço do escritório, do consultório, ou da oficina. O conhecimento técnico presente neste cérebro. A habilidade que tenho de lidar com a química, a física, a mecânica. É a presença do pensamento. Sim, tem sempre a base do conhecimento, da experiência e, portanto, da memória. Mas é uma qualidade de pensamento simples. Toda complicação em nossa vida consiste na particular vida do pensamento psicológico. Não é o pensamento simples, é o complexo pensamento do eu, do ego, que me separa de você, que me separa da vida, que sustenta conflitos e contradições internas dentro de mim. Porque este mim, esta autoimagem, ela está vivendo dentro de uma dualidade, de uma divisão, de uma contradição interna, em razão da presença do pensamento psicológico. Você tem ansiedade, medo, raiva, preocupações. Você se sente entediado, sente a dor da solidão. Você carrega o medo da rejeição, as vinculações emocionais de apegos a objetos, lugares, pessoas.
as próprias ideias e conclusões presentes dentro do seu cérebro ao que você aprendeu, dentro de uma visão religiosa, filosófica, espiritualista, de tradição de família, todo este conjunto de recordações, de memórias, de lembranças. A base de toda esta coisa é o pensamento psicológico. As diversas formas de sofrimento interno, mental, emocional, o sofrimento psíquico presente é em razão da presença do eu, da pessoa, da autoimagem, do ego, desta consciência pessoal. O rompimento com esta condição interna, com toda esta continuidade da autoimagem, é o fim para o pensamento. É quando você se depara na vida, neste momento, livre do pensamento. Uma vez livre do pensamento, o pensamento ocupa o seu lugar. Assim como a ação, nossas ações são ações que nascem desta memória psicológica, desta qualidade de pensamento psicológico. E são ações que geram conflitos, que geram desordem, que geram sofrimento dentro das nossas relações. Assim como podemos nos livrar desta qualidade de ação, quando nos livramos do pensamento psicológico, podemos nos livrar desta qualidade de pensar com base no pensador. A verdade do pensar é o pensamento livre da autoimagem. É o pensamento livre do pensador. Então não estamos lidando com o passado. Não estamos lidando com o futuro. Estamos lidando com o momento presente. É com base na ilusão do que deveria ser e não da verdade do que é, que estamos dentro deste motivo ilusório de mudança para o eu, para a pessoa. É um elemento que está constantemente acrescentando a si mesmo, a todo momento, algo a mais, para manter a continuidade do seu próprio movimento. A presença do tempo é uma construção, assim como a autoimagem, do próprio pensamento, que alimenta a ilusão presente no ser humano, que é a ideia de que o que ele foi no passado é diferente do que ele está sendo no momento presente, e de que ele será no futuro diferente do que ele foi no passado e do que está sendo aqui no momento presente. O que ocorreu entre este assim chamado passado e este momento presente, e ocorrerá para este assim chamado futuro, são só modificações ou continuidades sendo modificadas deste mesmo centro, desta mesma autoimagem. É a insegurança no modelo do pensamento que construiu esta autoimagem.
Na sua insegurança, ele construiu o tempo psicológico para continuar. E construiu esta autoimagem para esta imaginação deste alguém que veio do passado e está indo para o futuro. Assim, o pensamento presente no ego, o pensamento presente nesta velha estrutura de identidade pessoal, é a ideia de que eu serei o que eu não sou. Eu não sou feliz, mas eu serei. Eu terei o que não tenho. Eu não tenho amor, não tenho paz, não tenho alegria, mas irei alcançar, irei obter. Eu só preciso me transformar, me modificar, abandonar o passado e me tornar alguém melhor para o futuro. Me preparo hoje para o amanhã. Nós estamos diante daquilo que o pensamento idealiza e projeta como seu alvo, seu objetivo, seu ideal. O encontro com a realidade da vida, o encontro com a beleza da verdade divina, do seu ser, é o fim do tempo. É o fim do passado, da ideia do presente e da imaginação do futuro. Descobrir a vida neste momento, como ela acontece, sem qualquer rejeição. Não importa se o que está presente é desagradável, doloroso ou complicado. É a forma como nos aproximamos do problema, a partir da ilusão, que é a ilusão de se livrar. A ideia de se livrar está dentro da ilusão de se libertar daquela condição ou de resolver aquele problema. Os problemas não são resolvidos. Nós apenas estamos modificando sua forma de expressão, criando uma ilusória sensação de alívio temporário. O único problema é a presença do próprio eu, deste próprio ego, deste próprio centro. Não é aquela situação o problema. O problema é a presença deste fundo. Portanto, é a compreensão do problema, o fim do problema, e não a solução do problema, o fim dele. Ele não termina, ele se modifica, ele assume uma outra forma. Aqui estamos tocando com você um assunto que requer um olhar novo para a compreensão, para esta liberação ou libertação real, o que implica nesta profunda e radical mudança. Quando este centro termina, quando esta autoimagem não está mais presente. Aqui juntos, sábado e domingo, estamos trabalhando com você. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar destes encontros online. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Viva sem pessoalidade, viva sem autodefesa, viva sem proteção, viva sem nenhum escudo à sua volta. O que você faria se eu dissesse viva sem
apoio de amigos, sem apoio de família. Viva sem apreciação, viva sem reconhecimento.